queridos amigos, que Jesus possa fazer morada em nossos corações, agora e sempre. A nossa preleção de hoje, ela é extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E o tema de hoje é o tema 51, Meninos Espirituais. Nós vamos fazer uma pequena leitura para podermos adentrar no nosso tema. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Isso foi Paulo quem disse aos Hebreus, está no capítulo 5 e versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Então, Paulo, com essas palavras, nos expressa claramente aquilo que Jesus viu em nós quando da sua passagem aqui conosco. Ele nos deu todos os ensinamentos, ele procurou fazer da melhor maneira possível, vivenciando tudo aquilo que nós aprendemos, mas ele não pôde passar tudo. Porque nós, na nossa qualidade de seres humanos encarnados, éramos meninos ainda no entendimento. Por isso que ele falava em parábolas, por isso que ele procurava exemplificar sempre através dos comentários e sempre através dos exemplos dados sobre reencarnação, sobre o que é a pessoa ser uma coisa e a outra ser outra. Então Jesus, com aquela mediunidade única que ele tinha, ele já sabia de tudo o que se passava entre nós. E o que o apóstolo quis mostrar para a gente é que Jesus podia ter tudo para nos corrigir. Ele podia falar o que quisesse para a gente, mas não. Ele sempre foi amoroso, sempre foi atencioso. A cada falha que ele via na gente, ele expunha uma parábola como ensinamento, que era para que pudéssemos pensar, que era para que pudéssemos exercitar aquilo. Nós nunca vimos Jesus criticar alguém. Nós nunca vimos Jesus corrigir sistematicamente alguém. Não, ele só ensinava. Agora, chegando até nós aqui, muitas vezes, em nosso trabalho, eu estou no meu trabalho numa condição de chefe, ou de encarregado, o que quer que seja. Então, automaticamente, a pessoa que entra como um ajudante naquele trabalho, ela não vai entender o que eu entendo. Então, vai haver erros, vai haver tropeços. E aí é onde entra a minha maneira de agir. Aí é onde entra o ensinamento do apóstolo. Eu vou pegar e gritar com aquele servidor, com aquele trabalhador? Não. Eu vou tentar chegar perto dele e explicar da melhor maneira possível, lembrando de Jesus. E lembrando também a minha condição. Eu já estive na mesma condição dele. E nós temos que até entender também que a nossa vida é um aprimoramento constante, é um dia a dia, cada dia é um aprimoramento. Eu saí daquela condição por meus méritos, eu procurei aprender, mas nem todo mundo tem a mesma capacidade, nem todo mundo tem o mesmo raciocínio. Então cabe a nós sermos caridosos, sermos humildes, sermos condescendentes para com as deficiências desses nossos irmãos. Nós tiramos uma base na nossa vida quando nós entramos na escola. Por que numa sala de 40 alunos, a maioria, uns 20 passa de ano, e os outros 20 tem que ficar para recuperação? Tem alguns deles que vão ficar 2, 3 anos fazendo aquela mesma lição. Então nós temos que entender isso aí.
que essa fraqueza no ensinamento é às vezes pela condição da vida que a pessoa levou no seu lar, com a sua família. Muitas vezes a pessoa vive num lar desajustado e ela não tem como sair dali. É onde nós vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Eu não sei da situação daquele irmão, então como eu entendo um pouquinho mais, eu tenho que pensar como Jesus pensou e viu em nós. Temos que perdoá-los, temos que auxiliá-los, porque são crianças. São crianças. E todos nós sabemos que a criança, ela sempre vai errar, sempre vai falhar. E não é por causa disso que nós vamos pegar e dar bronca, vamos ficar corrigindo, vamos fazer corretivos. Não, nós temos que ser, como já disse, muito humildes para com esses nossos irmãos. Os discípulos da boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e de tolerância. É natural que se regozijem do alimento rico e substancioso com que lhe é dado nutrir da alma. No entanto, nós não podemos desprezar os outros irmãos cujo organismo não são igual ao nosso. Aqueles que ainda não conseguem tolerar esses nossos alimentos, eles ainda se dão a entender com aquele leite simples, que são os primeiros conhecimentos. Não é que eles queiram se dar por satisfeito, não. É que eles ainda não conseguem assimilar tudo aquilo que nós conseguimos. E mais uma coisa que nós temos que entender, que Deus, na sua infinita misericórdia, coloca essas pessoas no nosso caminho, não é para nos atrapalhar, muito pelo contrário. Essas pessoas estão no nosso caminho para que nós possamos evoluir. Todos nós somos uma centelha divina, todos nós temos luz própria. Então, com a nossa luz, nós vamos iluminar esses irmãos que estão mais na escuridão. Por aí é que a gente vê a bondade e a justiça de Deus fazendo todo o efeito. Ele nos coloca nessa situação para que possamos iluminar as pessoas mais escuras. E o que acontece nesse quesito? Acontece que o ignorante vai entender um pouquinho mais, vai ficar um pouco mais na claridade e você vai evoluir muito. Então, aí está a bondade divina. Então, nós temos que entender que toda vez que um irmão tiver a necessidade ou dificuldade de assimilar alguma coisa, nós temos que ser condescendentes com eles. E para encerrar, fica aqui a nossa reflexão. E de entender, como já disse, que toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Pois todos nós já fomos crianças. E tem aquele que continua sendo uma criança. Então, para a nossa reflexão, o apóstolo nos dá essa dica. Se tua mente pode lembrar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste por longo tempo, completando a sua plumagem. E diante dos nossos olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e para que a união esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhe recuse o leite que amam e de que ainda necessitam. Então os apóstolos nos dão essa dica. Não é porque nós entendemos um pouquinho que devemos desprezá-los. Não. Vamos alimentá-los, mas alimentá-los com aquele alimento que eles ainda necessitam. E vamos dando a nossa luz que é para eles possam sair da escuridão. E aí é onde vem o presente de Deus. Onde, mais uma vez, eu repito, que o ignorante passa a entender um pouquinho mais e você passa a ser mais iluminado, passa a adquirir mais conhecimento e passa a galgar degraus mais altos. Era isso que tínhamos para hoje. Espero que isso possa refletir em nossas vidas e que tomamos essa decisão de auxiliar as crianças, aqueles que ainda não conseguiram alcançar o patamar da maturidade, pois ainda são crianças. Lembramos sempre de Jesus, que não nos passou tudo o que deveríamos entender, porque ainda éramos meninos espirituais. Fiquem com Deus e muito obrigado.